Você já ouviu falar no projeto Sinais do Ministério Público do Rio Grande do Sul? É uma ferramenta, um instrumento fundamental desde o ano passado, pelo menos, em evitar a violência. Faz parte do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema, cujo coordenador estamos recebendo hoje, o doutor Fábio Costa Pereira, procurador de Justiça do MPRS. Doutor, bem-vindo. Obrigado, Zanus. Projeto Sinais nasce quando, como e por quê? A gente tem certidão de nascimento. O projeto Sinais ele nasce, na realidade, no início do ano de 2024, por conta de uma preocupação do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alexandre Saltes, no sentido de que os eventos que aconteceram em 2023, que acabou pegando toda a sociedade brasileira de surpresa, aqueles ataques de escola, que foram mais de 11, sendo que desses mais de 11, 8 somente em abril, que o Ministério Público estivesse preparado caso essa onda de ataques às escolas voltasse a acontecer no ano de 2024, para que a gente não fosse apanhado novamente de surpresa. Nesse momento, diante dessa inquietação, dessa preocupação, o Dr. Alexandre Saltes, como se fala no Castrão, no Castrão Castrense, me pagou a missão de organizar um grupo, uma força-tarefa, para que num primeiro momento desse conta do mês de abril que se aproximava. Por que o mês de abril? O mês de abril, no submundo dessas subculturas que circulam no mundo digital, ele guarda uma relevância porque ele tem algumas datas para eles especiais. Dia 20 de abril, por exemplo, foi aniversário de Hitler. 20 de abril aconteceu o caso de Columbine. Em abril também nós temos o evento que aconteceu em Virginia Tech, que nos Estados Unidos foi o mais grave até então. Nós temos aqui no Brasil o caso de Realengo, onde também temos um ataque em escola. Então, no submundo dessas culturas que peregrinam na internet, tem uma relevância especial. Mas quando chega em abril, a primeira coisa que a gente se dá conta é que nessas subculturas as ameaças não são programadas para o início de abril para terminarem no dia 30 e, olha, acabou tudo só no ano que vem. Não. Elas vão continuando de forma reiterada, o que fez com que o Ministério Público entendesse da necessidade de uma ação permanente da instituição. E foi por esse motivo que, desfeito aquele primeiro grupo, foi criado um novo, e aí foi dado a ele o nome de Núcleo de Prevenção à Violência Extrema, e eu, que já estava na primeira formatação dessa prevenção, continuei. E ela se assomou depois, no início de junho, meados de junho, o colega Márcio Cunha. Então, basicamente, somos eu e ele, operacionalmente, e depois agora a gente tem vários outros colegas que estão dando suporte naquilo que se chama o Projeto Sinais, que eu já vou te explicar. E, nomeadamente, a nossa colega, querida colega de Frederico Westphalen, a Michelle Kiffner. Sim. O Projeto Sinais é porque vocês buscam capacitar agentes para identificar sinais com fins da prevenção. Isso. Mas aqui precisa também, o Projeto Sinais também tem data de nascimento. Nem com esse nome. O nome, na verdade, quem acaba dando é a Roberta, da nossa comunicação. Roberta Saliné, grande Saliné. colega. Então ela teve a felicidade de colocar um nome. Bom, e aqui nós vamos encontrar algumas imbricações que me parecem importantes. Em abril de 2024, portanto do ano passado, ocorreu um caso, que a gente vai chamar o nosso caso 01 do Projeto Sinais, onde a colega Michelle Kiffner, diante de uma demanda de uma cidade de seu município, em que um adolescente apresentava sinais de radicalização, ela reúne a escola, ela reúne a rede do município, as forças vivas da comunidade e a família para, enfim, debater quais os melhores rumos a seguir para tentar tirar aquele adolescente dos rumos da radicalização. Na conversa inicial, e eu estava lá, porque a gente estava atuando conjuntamente, eu fui até Frederico Westphalen. Na conversa inicial, a primeira pessoa que fala é a diretora da escola onde esse adolescente estudava. E me chama a atenção, e foi o primeiro grande insight, que ela expõe como ela chegou à conclusão de que aquele adolescente estava se radicalizando. Eu disse, olha,
eu tive uma pequena capacitação com a patrulha escolar, e aí é uma atividade extremamente importante da brigada nessa prevenção. E eles deram alguns elementos que dá para perceber que esse jovem se radicaliza. Primeiro insight. Então, o grande caminho é preparar pessoas que têm contato com pessoas para que essa prevenção seja efetiva. O segundo momento, o segundo insight que a gente tem naquela reunião é quando cada um das instituições presentes, dentro das suas possibilidades, ia dizendo o que poderia fazer para que aquele adolescente pudesse ser acolhido e saísse dos rumos da radicalização. E ao final, e talvez o grande insight, foi da mãe, falando os motivos pelos quais aquele filho dela, que era um bom filho, era um filho atencioso, uma pessoa querida, começava a dar esses sinais de radicalização. Porque ele sofria muito bullying na escola, e todos os dias, durante muito tempo, ele voltava para casa chorando de tantos socos que eles tomavam de 3 colegas. Então esse foi todo o conteúdo que a gente absorveu, e nele a gente sintetizou o Projeto Sinais. Então o Projeto Sinais, que naquele momento não tinha um nome, tinha uma ideia, era de capacitar pessoas para cuidarem de pessoas. E talvez o grande paradoxo do projeto, e talvez o motivo de seu sucesso, é que a gente não foca basicamente no mundo digital. A gente busca soluções preventivas dos problemas digitais no mundo concreto, no mundo analógico. É muito mais fácil e muito mais viável que pessoas com relação de proximidade e com dever de cuidado com crianças e adolescentes sejam preparadas para perceber aquilo que está fora do lugar. Percebe o seguinte, Sanuso. O processo de radicalização é lento. Não é de uma hora para outra. Ninguém acorda um dia de manhã e diz assim, que não tem nada para fazer hoje, vou matar todo mundo. Não é assim. As pessoas nesse caminho entre o estágio zero até se radicalizar e mobilizar a violência, vai trilhando um tortuoso caminho. Nesse tortuoso caminho, ele se perde de si mesmo. A pessoa que sai lá na ponta não é a mesma pessoa que entrou. E quanto mais distante ela vai percorrendo esse difícil e duro caminho de radicalização, mais difícil para nós é a sua recuperação e reabilitação. E é aqui que está a chave a chave de sucesso do projeto. Que quanto mais professores, pais, educadores perceberem esses sinais de uma forma mais antecedentemente possível, com maior possibilidade nós temos e teremos de fazer com que esse adolescente se recupere muito mais rapidamente. Sim. Doutor, em termos de números, o projeto conseguiu identificar e evitar quantos episódios de violência extrema? Eu preciso fazer alguns pequenos recortes antes de chegar nessa. Claro, vontade. Até para centralizar. Para o núcleo de prevenção à violência extrema, o Projeto Sinais é uma grande ferramenta estratégica. Porque quando a gente capacita professores, quando a gente capacita a rede de proteção à criança e adolescente, e quando a gente capacita as pessoas que atuam na área de segurança pública, eu permito que essas informações de radicalização cheguem muito rapidamente. Quando a gente tem essas informações sobre a radicalização, a gente passa para o campo operacional. Então, a gente vai atuar no dia a dia. Então, em 2024, nós cumprimos 24 mandados de busca e apreensão, cumprimos a prisão de 4 maiores, cumprimos o internamento de 6 adolescentes e a internação psiquiátrica de 7 pessoas. Neste ano de 2025, nós já cumprimos, até o meio do ano, 22 mandados de busca e apreensão e também cumprimos a internação de 4 adolescentes. Este ano a gente agregou alguma coisa a mais. Nós começamos a produzir relatórios técnicos para orientar outras instituições daquilo que a gente está vendo fora do lugar nesse universo da violência extrema,
dessas subculturas que pululam a internet. Então, os nossos números têm sido maiúsculos. No ano passado, porque as pessoas ainda não tinham a exata noção do tamanho do problema, nós fizemos só 11 capacitações com 1.055 pessoas capacitadas. Este ano, a coisa inverteu. As pessoas começaram a se dar conta que o buraco em que nós estamos imersos, que o tamanho do problema é enorme. Então, só esse ano, até o meio do ano, nós já fizemos 39 capacitações, com mais de 4.500 pessoas capacitadas, abrangendo 176 cidades do nosso estado. Então, a gente tem percorrido muito essas estradas do Rio Grande do Sul para levar um pouco de conhecimento para as pessoas que precisam saber aquilo que está fora do lugar, os sinais que esse adolescente vai apresentar no caminho da radicalização e mobilização à violência. Doutor, qual é a ferramenta que eles mais se comunicam? O Discord? É uma das ferramentas, assim, e é que tá. Tem algumas coisas que é bom desmistificar. É que lá pelas tantas, a gente, assim, o Discord virou o darling. Todo mundo fala Discord, mas tem várias outras. O que a gente costuma dizer é que essa radicalização online ela se dá de diversas formas. Então, a gente vai ter as plataformas que a gente vai chamar de plataformas iscas. TikTok, o Instagram, o X. É lá que as coisas acabam acontecendo. Mas também a gente tem um ecossistema game, né? O ecossistema gamer é enorme. Então, esses jogos que a gente acha que são de menor envergadura, como Roblox, Minecraft, aquele GTA e por aí afora, eles têm uma carga de radicalização muito grande. Eles têm muitos predadores sexuais que estão ali envolvidos também. Mas, como plataforma dessas mídias, que a gente vê que existem as plataformas iscas, que é o TikTok, que é o Instagram, que é o Twitter, ou agora o X, onde os adolescentes começam a reverberar o ódio que eles sentem e vão encontrar outros que, como eles, passaram pelo mesmo processo e começam ou buscar salas privadas, ou convites para jogos, ou convites para outras redes. E agora, principalmente, que se fala muito no Telegram e no Discord, mas existem inúmeros outros aplicativos. A gente não pode focar só nas Big Techs, tem as All Techs, que eu vou chamar de Microtech, que são aplicativos que a toda hora surgem e que a gente não tem nenhum controle, que a gente nem sabe que existem. Então, por exemplo, eles utilizam muito também o SimpleX, eles utilizam o Zangi, que os pais não conhecem. Então, a gente não pode focar em uma plataforma só, porque eles têm uma capacidade absurda de se adaptar a todo tipo de repressão que a gente fizer. Eles conseguem fluidamente transitar entre plataformas para continuar fazendo as mesmas coisas. Então, eles se comunicam sim no Discord. Discord tem as panelas, sim. Discord é uma fonte de preocupação, mas não é a única. Existem muitas outras. Não adianta, por exemplo, quando falaram em proibir o Discord no Brasil, numa das redes que eu frequento, que precisa ter presença também no mundo digital, mais de 1.000 jovens fizeram comentários sobre essa postagem. Olha, Discord vai sair do Brasil. Das mais de 1.000 postagens, eu li todas elas, nenhum deles tinha qualquer preocupação. Uns diziam, eu vou fazer uma VPN. Os outros diziam, eu vou para a internet profunda. Como disse, eles se adaptam muito melhor do que a gente a essas contramedidas que nós tomamos. Sim. Doutor, eu queria endereçar essa mensagem aos pais, e nós temos a comunidade acadêmica e nosso extrato de público é muito diverso. Como é que a gente começa dentro de casa? Existe aí uma orientação para prestar atenção? Então nós temos a questão do abandono digital, não dá para deixar assim de qualquer maneira, tem que dar uma olhadinha. O que o senhor recomenda? Eu sempre gosto de fazer recortes, se preciso, a gente precisa fazer uns passos atrás para avançar. O primeiro deles é que nesse momento é muito fácil a gente apontar o dedo em riste buscando culpados. Me parece que isso não vai resolver nada. A gente se depara muito com famílias disfuncionais. Mas famílias disfuncionais a gente chama não somente aquelas que abrigam o tempo inteiro, que são dissolvidas e diluídas no termo de amor, carinho e compreensão. Não é isso.
São famílias formatadas no século XX, com ideias e mentalidade do século XX, vindo com seus conceitos e preconceitos, no sentido de conceitos prévios, do século XXI. Vou te dar um exemplo. Quando os Zanussi, lá pelo final da década de 90, início dos anos 2000, saía com os amigos, tomava um pifão, chegava no outro dia em casa, se passasse o dia inteiro no quarto, teu pai estaria de boas. Por quê? Porque o Zanussi estaria seguro. Então, o Zanussi, que teve a sua adolescência nos anos 90, é muito comum compreender que se o filho dele estiver no quarto, ele vai estar seguro. A gente não consegue entender que essa tela aqui, na verdade, não é uma tela, é um portal. É um portal que vai lançar os nossos filhos num outro universo, com muitas galáxias, com muitos planetas, que não tem nenhuma barreira nem linguística nem geográfica. E a gente não percebe. Então, talvez a primeira coisa que me perguntou, tá, mas o que os pais devem fazer? Os pais devem entender que nós estamos vivendo um presente e as vésperas de futuro que não tem nenhuma relação de DNA com o passado. Então, as regras nossas de convívio social do século XX têm que ser mitigadas para o século XXI para a gente entender quais são os reais perigos que nos acercam. Então, os pais precisam, em primeiro lugar, limitar o tempo de tela dos seus filhos. Os pais precisam necessariamente saber o que os filhos estão consumindo na internet. Quando tu saía de casa, Zanussi, teu pai te perguntava com quem tu vais, aonde tu vais, que hora tu volta. No mundo digital é a mesma coisa. Quais são as panelas que tu está frequentando, com quem tu vais, que hora, aonde tu vais, o que tu está consumindo na internet, quais são os aplicativos, os grupos que tu está frequentando, o que tu está dizendo lá dentro e que hora que tu voltas. Limitação do tempo de telas. E é fundamental, precisa limitar o tempo de telas e os pais precisam saber o que os filhos estão consumindo. Porque senão é a receita ideal para dar problemas. Famílias disfuncionais, mais bullying, mais excesso de telas, é aquilo que a gente vai chamar no núcleo de triângulo maldito. Esses três elementos juntos têm uma capacidade explosiva que não tem tamanho. Eu estou para te dizer que em quase 100% dos quase 300 casos que nós atuamos em 2 anos, que me dá um certo know-how para falar do que eu estou falando, quase nos 100% dos casos, esses 3 elementos estavam presentes. Doutor, é o primeiro núcleo atuando dessa forma no Brasil, no Ministério Público? Em termos nacionais, é o primeiro núcleo. O que a gente tem de diferencial competitivo? É que faz o ciclo completo. A gente acompanha desde o início do problema, no antes, no durante e no depois. A gente continua acompanhando esses adolescentes depois. Então, o núcleo, na verdade, é um grande catalisador, mas a gente trabalha com toda a rede, nós trabalhamos com os colegas. O núcleo não é isolado, o núcleo é capilarizado. O núcleo recebe as informações, compartilha com os colegas, com eles trabalha. A gente orienta, recebe orientações, a gente envia informações, a gente recebe informações. É um grande corpo orgânico. É o Ministério Público em ação. Sim. E como as pessoas podem ter acesso e a capacitação? Se por acaso algum diretor de escola, alguma autoridade está nos ouvindo agora e olha, isso me interessa, como é que ela deve se movimentar? A gente tem um e-mail, que é nupve, NUPVE, @mprs.mp.br. Então a gente recebe assim muitas solicitações, a gente vai atendendo na medida das nossas agendas, a gente tenta fazer todas. A gente tem colegas hoje capacitados em várias áreas do Estado, justamente para dar conta dessas demandas. Porque a sociedade entendeu que tem um problema e esse problema, a sua resolução passa na compreensão de que sinais são esses que o adolescente deixa ao se radicalizar. Sim. Muito bem, doutor. O senhor gostaria de acrescentar algo? E talvez, assim, eu acho que tem uma coisa que talvez o primeiro todo mundo perguntar, mas quais sinais? Se eu posso dizer o que tem de mais marcante de sinalização que o adolescente deixa é o isolamento. Porque vocês percebam o seguinte, numa fase em que tudo que o adolescente quer é ser pertencente a um grupo, ter respaldo dos seus pares, se ele se isola da família, se ele se isola do contexto social, se ele se isola no colégio, é porque alguma coisa está fora do lugar.
Então essa é uma grande sinalização que as famílias, que a sociedade e as escolas têm que perceber justamente para ajudar esse adolescente a se reabilitar para o convívio social. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Parabéns. E, por favor, não descontinue o processo. Não. Porque é muito importante. Eu estou surpreso assim, com o volume de casos, né? Porque eu tenho um filho adolescente, então, de alguma maneira, isso me afeta, né? Uma última pergunta que ia me escapulindo. A série Adolescência da Netflix, que impacto teve no trabalho dos senhores? A série da adolescência teve todo o impacto, justamente porque foi a série que faz com que as pessoas passem a achar que esse problema existe. E o que é engraçado, assim, na minissérie, é que tudo aquilo é o nosso dia a dia. A surpresa dos pais, o desconhecimento dos mecanismos em geral de segurança pública, porque não estou falando, fulanizando, é porque a gente se deparou com um outro universo para o qual a gente não foi preparado. Sim. Segurança pública, Ministério Público, judiciários, famílias, escolas, é uma outra coisa, é uma outra linguagem, é outro pensamento, é outro modelo mental. Mas o que é mais interessante para nós, que o pano de fundo da minissérie, que é a questão dos incels, para nós não tem grande relevância. A gente pegou um caso de incel nesses 300 até agora. E nem é um incel masculino, era um incel feminino. Então, o que para nós foi bom é que a minissérie traz à luz do dia um problema que as pessoas tinham uma certa intuição, mas não percebiam efetivamente. E a partir de então, o núcleo passa a ser conhecido não só no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil. Muito bem, obrigado, doutor. Parabéns. Eu que agradeço. Conversamos com o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o doutor Fábio Costa Pereira, que é o coordenador do Núcleo de Prevenção de Violência Extrema, que é o guarda-chuva onde está o projeto Sinais, que pode chegar à tua cidade, fazendo contato com o Ministério Público. A FMP, enquanto ambiente acadêmico, traz esse tipo de assunto porque é uma realidade e que vai precisar de operadores do direito para operar e para estar, no mínimo, cientes dessa realidade. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até a próxima edição.